Se eu precisasse ir, eu não precisava ligar para o ajudante de ordens, olha, eu vou aí. Não, eu ia e o gabinete me era franqueado. Né? Então, perfeito. O meu ponto aqui é mais... não tinha problema nenhum para ir ao gabinete. Eu não me afastei do presidente. Qual que é o ponto? Era uma nova situação política onde eu, claro, eu tinha que sentir que a situação era um pouquinho diferente, era muita gente que ia lá falar com o presidente e eu não tinha necessidade de estar lá o tempo que eu ficava inicialmente. Perfeito. A minha indagação é só se houve uma diminuição de frequência do senhor no gabinete presidencial, por exemplo. É essa que é a minha indagação básica. Sim. Pronto. General, adentrando num outro ponto aqui do dito punhal verde e amarelo, como foi muito bem trazido aqui, o senhor tinha conhecimento desse plano? Não, de jeito nenhum. O senhor chegou a ouvir falar desse plano? Não. Bom, alguém porventura abordou o senhor a respeito desse plano? E aqui eu estou perguntando porque em documentos encontrados, como o ministro bem disse, há uma indagação, vamos dizer assim, uma colocação de que o senhor seria chefe de um gabinete de crise ou transição, com o nome ali, exatamente, eu não me recordo. Alguém chegou a entrar em contato com o senhor para falar desse plano e apontar que o senhor seria esse suposto chefe de gabinete de transição? Não, eu fui tomar conhecimento da existência desse gabinete de transição quando já estava no jornal, né? Eu não, em nenhum momento, eu fui informado dessa minha nova atribuição, chefe do gabinete de transição. Então, eu não sabia onde era o gabinete, não sabia do que se tratava e quando eu li, eu imaginei que, pô, isso aí era difícil de fazer. Mas né? Só então, para ficar claro, eu não sabia da existência desse gabinete de transição. E o senhor nunca participou de nenhuma reunião onde esse tema foi abordado? Não. Nenhum militar conversou, abordou o senhor para falar sobre esse tema? Não. Perfeito. Eu até sinto que a minha distância para alguns militares que estariam nesse suposto golpe era grande. Então, os afastava porque... general, aqui o ponto é só provar se o senhor tinha conhecimento ou não desse plano. Não. O senhor não tinha. O senhor participou de alguma reunião desse plano? Nunca me apresentaram. Perfeito. Esse é o ponto. Eu só queria saber se o senhor teve algum envolvimento ou não. E essa é a resposta que eu precisava. General, o advogado interrompendo ele, né? Como o ministro também já trouxe, relacionado aos acampamentos. O senhor alguma vez esteve no acampamento em frente ao QG do Exército? Não. Porventura, o senhor incentivou ou determinou que algum servidor do GSI comparecesse ao acampamento? Não. O senhor sabe nos informar se, porventura, algum membro do GSI compareceu nesse acampamento? Teve um membro do GSI que foi ao acampamento, falou algumas coisas que não deveria ter falado, chegou ao meu conhecimento, ele foi afastado, foi devolvido para a sua força e o problema ficou resolvido dessa maneira. E ficou como um exemplo para aqueles que tivessem vontade de ir no acampamento para comer churrasco, sei lá. Perfeito. Sobre os acontecimentos... Não tinha incentivado de jeito nenhum isso. Perfeito. Sobre os acontecimentos do dia 12 de dezembro, que seria aquele dito quebra-quebra no Brasília Shopping, e o 24 de dezembro, que é aquele atentado à suposta bomba, lá, aquela bomba que houve no aeroporto, como que o senhor tomou conhecimento desses fatos? Estava fora da alçada do Gabinete de Segurança Institucional. Eu também tomei conhecimento por jornais da televisão que noticiaram e apresentaram até vídeos e tudo mostrando até a invasão, a tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal, ônibus pendurado, mas eu não tinha conhecimento disso, estava fora da alçada do GSI. Perfeito. E aqui, para finalizar, general, no sentido do sim ou não, seguindo a vertente do ministro, o senhor chegou a ter conhecimento ou acesso a qualquer minuta que falava sobre golpe? Não. O senhor chegou a ter conhecimento ou acesso a qualquer decreto que determinava a prisão do ministro Alexandre de Moraes e a instituição de um estado de exceção? Não. Alguma vez o senhor foi consultado ou mesmo procurado para auxiliar a elaboração de algum documento voltado a essa imposição de estado de exceção? Não. O senhor chegou a conclamar ou mesmo chamar algum militar ou civil a participar ou não respeitar do estado das eleições? Não. O senhor participou das reuniões do Palácio do Planalto, no Ministério da Defesa, com os comandantes de força, onde foi abordada essa questão das minutas que a PGR traz? Não. O senhor chegou a participar de alguma reunião ou encontro no qual foi abordado, eu sei que essa pergunta parece repetitiva, Excelência, mas é só para fechar, é a última. O senhor participou de alguma reunião ou encontro no qual foi abordado ou apresentado algo a respeito do punhal verde e amarelo, ou mesmo algum plano de eliminação de alguma autoridade? Não. Estou satisfeito, Excelência. Obrigado. Agradeço
A cara do Alexandre. Ao doutor cara do Matheus Alexandre. Milanês, também ao general Augusto Heleno. Podem voltar ao local. Nós vamos encerrar os interrogatórios nesse período da manhã, suspendo a audiência. São 12h30, nós retomaremos às 14h30. Então, às 14h30, retomaremos os interrogatórios. Muito obrigado, até daqui a pouco. É isso aí, meus amigos. Às 14h30 teremos aqui mais transmissão do depoimento. Traremos análises, notícias e seguiremos na live da tarde. Às 14h30 do Bolsonaro. Então, a gente vai adiantar um pouquinho a live da tarde, de modo a já ter um âncora com ele, que provavelmente será o professor Viaro. Hoje nós tivemos aí depoimentos importantes, teve o almirante Garnier, da Marinha, mais um covarde metido a engraçado, espirituoso, um homem ignorante, e que colocou o Bolsonaro numa fria, porque ele acabou dizendo que houve uma reunião, negou minuta do golpe, mas confirmou que se encontrou com o presidente, o vagabundo Bolsonaro. Depois teve outro covarde, são todos covardes ali, porque na hora do vamos ver, não seguram a bronca e não têm coragem de bater no peito, que nem o Mishima, nem qualquer general que vocês imaginam assim, realmente imbuído de valores morais e grandiosos, da defesa da pátria, aquela pataquada toda que eles sempre se orgulharam, mas aí tá todo mundo pianinho, né? Tudo tigrão virou tchutchuca. Depois teve o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que se enrolou no começo, depois deu umas respostas meio também bastante vagabundas a respeito, por exemplo, de como ele se livrou do celular dele. E, segundo ele mesmo, foi num momento de preocupação com o destino da família, assim que ele teve a prisão decretada. Deixa eu botar aqui um pedacinho para vocês do Garnier, para a gente poder comentar. Vamos lá. A orientação era para sentar o pau no Batista Júnior e elogiar o senhor? Essa mensagem, ela diz sentar o pau no Batista Júnior. Fechado em mordomias, buscando vantagens antes do governo terminar. Então, ela diz isso. Porque me elogia, não sei. O senhor saberia... É tudo muito enrolado. Se fosse um interrogatório assim, com policiais, de fato, inspirados ali, né, em tirar a verdade dessas pessoas, não seria tão fácil. Acho que o Alexandre de Moraes também